possível trazer ideias de uma economia humanizada para nossas práticas diárias? E como os poderes constituídos têm ajudado nesse sentido? A resposta para essa pergunta muitas vezes não está nos noticiários ou nos livros, mas estando mais próximo, como fez o seminário Nossa Economia é Humanizada? Um diálogo com os três poderes, realizado pelo Grupo Humanista da União Planetária e do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, realizado no Auditório Freitas Nobre da Câmara Federal. O evento levou o olhar de economistas, professores e pensadores do direito e pessoas do senso comum para refletirem sobre a cultura de paz, a felicidade, a economia, a ecologia e o caminho legislativo para o pleno exercício do direito à dignidade humana. Na mesa de abertura, coube a coordenadora do Grupo Humanista, a doutoranda em Direito Econômico Marina Fontes, e ao mestre-cerimônia, o advogado Igor Lopes, mediador da conversa. A casa recebeu Mário Lima Brasil, diretor do CEAM, e os deputados federais Reginaldo Lopes e Pedro Fernando Neri, assim como Leopoldo Costa Júnior, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, e Fabiano da Rosa Tessoli, servidor público, doutor em Direito e professor da Faculdade Mackenzie. O que se busca hoje, e certamente cada vez mais no profissional de direito, é um perfil de conciliador, de construir pontes, de reconhecer virtudes, de ouvir, saber ouvir e saber falar, né? E isso garanto com vocês, pela experiência, que é algo ainda que deve ser muito desenvolvido, deve ser muito incentivado, porque a gente tem graves dificuldades no desenvolvimento dessas virtudes. Tá? Nós temos ainda um perfil muito de guerra, quase, no Poder Judiciário. Então, esses 82 milhões aí tem vários motivos. Eu, tendo uma visão otimista, né, embora otimista, mais pé no chão, né, de que o Judiciário tem, sim, apresentado algumas propostas em que a gente pode reconhecer significativos avanços. Quando a gente fala de economia, a gente está falando de oikos nomos, né? A gente está falando de casa, e casa no sentido de lar, né? Daquilo de onde a gente mora, né? Né? Não é qualquer construção, né? É o nosso lar, né? E a gente vai juntar com uma outra palavra, que é o oikos logos, né? É a ecologia. Né? Quer dizer, para eu poder manejar a minha casa adequadamente, eu preciso entender como a minha casa funciona. É um debate que enriquece a nossa compreensão sobre a nossa sociedade, sobre a economia, sobre o funcionamento da economia. Nós tivemos também um debate, mais ao final, sobre a análise econômica do direito, que também é muito importante. Porque decisões judiciais, elas normalmente possuem um impacto muito forte na economia. Então é uma discussão realmente muito enriquecedora. O Grupo Humanista da União Planetária e do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília realizou durante o ano de 2024 15 encontros, buscando estratégias para uma economia humanizada e a cultura de paz. Este ano, para encerrar as atividades, o grupo veio dialogar com os três poderes. A ideia é justamente tentar fazer essa ponte entre os poderes, porque hoje em dia nós vemos ações, às vezes, individualizadas de cada um deles, voltados muitas vezes para o social, alguns deles até para uma economia mais humanizada de fato. Hoje o professor Fabiano pôde nos mostrar mais ou menos quais medidas o judiciário tem tomado em relação a isso. Então a gente tem tido algumas evidências de que isso é, de fato, uma preocupação
dos poderes da nossa República. Agora, a ideia do evento é que isso seja dialogado entre eles, entre os tomadores de decisão, né, aqueles representantes do povo também, para poder fazer com que, às vezes, a ideia de a forma que um está lidando dentro da sua instituição, às vezes faz sentido na do outro. A ideia é criar esse diálogo, essa interconexão entre eles, por isso que eu acho tão importante.